Bem, boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Conversas de Justiça e Paz, desse mês de agosto, evento promovido pela Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília, que acontece sempre na primeira segunda-feira de cada mês aqui no auditório Dom José Freire Falcão. Nessa noite, nós debateremos o tema a crise dos combustíveis e a soberania. E teremos hoje dois convidados para compor a mesa aqui dos trabalhos e que poderão oferecer uma visão especializada para a nossa reflexão em torno desse tema, ainda mais em se tratando de um assunto que gerou tanta comoção na sociedade brasileira há tão pouco tempo e que revelou uma série de contradições, inclusive em relação a essa política atual, no que diz respeito aos recursos naturais brasileiros, recursos minerais, propriamente também os recursos que abastecem a economia nacional, né? O combustível, especialmente o petróleo, né? Eu, inicialmente, convido também para integrar a mesa, antes de chamar os nossos convidados expositores, o assessor eclesial da Comissão Justiça e Paz, Padre Hernani Pinheiro. Por favor, tenha a bondade. Um dos expositores dessa noite é o Jarbas Vieira, que é bacharel em Administração pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB, e é membro da Secretaria Operativa do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à mineração. Jarbas, por favor, tenha bondade aqui na mesa. Baiano de 4 costados. Nosso outro convidado é o Nelson Santos. Foi trabalhador da Petrobras, dirigente. Por favor, Nelson. Fundador da CUT, Central Única dos Trabalhadores, foi secretário de Relação do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, com os ministros Jacques Wagner e Berzoini. Foi também assessor especial da Presidência da República na Secretaria de Articulação com os Movimentos Sociais e diretor do Departamento de Gestão de Pessoal e Relação com o SUS, do Ministério da Saúde. Atualmente é assessor da Federação Única dos Petroleiros. Nelson Santos também vai expor, enfim, do seu ponto de vista, do seu ponto e da sua experiência profissional, essa questão tão importante para o país, no que diz respeito à sua segurança, à sua própria soberania. Já que estamos em ano de eleição, esse é um assunto que certamente estará na pauta dos debates da cidadania brasileira e dos candidatos que se apresentem para a escolha popular, e nós hoje temos o privilégio de contar com esse olhar especializado de dois enfim, trabalhadores e estudiosos do assunto da mineração e dos combustíveis. Antes de passar a palavra para os nossos convidados, que terão cada um 25 minutos para essa exposição inicial, ao final do que a gente passa a palavra para o auditório, para as intervenções, como de costume, eu vou pedir ao Padre Hernani que faça uma saudação inaugural dessa nossa conversa de hoje. Padre Hernani, por favor. Bom, boa noite. Está funcionando, né? Acho que a saudação que eu poderia fazer mais forte é dizer que Dom Sérgio está cada vez mais valorizando esses encontros aqui, porque diz que é o diálogo da arquidiocese com a sociedade sobre temas de máxima importância para a cidadania. Então, que, de fato, aproveitemos bem e sejamos capazes de transmitir para outros aquilo que aqui ouvimos e aquilo que nós aqui discutimos e refletimos. Então, bom trabalho. Obrigado, Padre Hernani. Eu queria ainda agradecer a parceria especial da TV Comunitária, o canal 12 da NET, TV Comunitária de Brasília, que sempre registra em vídeo essas nossas conversas e reproduz na sua programação
durante o mês subsequente, né? E também uma saudação especial para aqueles que nos acompanham ao vivo pela página da Comissão Justiça e Paz no Facebook. Lembro que todos vocês também podem mandar seus comentários ou, eventualmente, endereçar questões aqui para a mesa que serão lidas aqui pelo Fernando e levadas ao conhecimento dos nossos convidados. Bom, sem mais delongas, eu passo a palavra para o Jarbas Vieira para a sua exposição inicial. Por favor. Vou colocar aqui meu reloginho para ir me controlando aqui também, né? Sempre bom. Primeiro, gostaria de agradecer aí a Comissão Justiça e Paz, né, de Brasília, pelo convite e participação aqui nesse espaço, né? Como o Noleto disse, né, eu faço a Secretaria Operativa do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios, frente à mineração, mas também sou militante do movimento social, chamado Movimento pela Soberania Popular na Mineração, né, que está atualmente em 3 estados brasileiros hoje. Também, como o padre Hernani disse, né, eu sou baiano, da região do urânio, né, ali de Caetité, Guanambi, e estou em Brasília com a tarefa de contribuir nas relações por aqui e a construção do movimento no estado do Goiás, né? Bom, as conversas que tive com o Zé sobre a roda de conversa aqui, né? Me veio... Qual Zé? Oi? O Zé Carlos. Me veio à cabeça que, mais do que dizer, né, o que seria a soberania popular na mineração, mas apontar elementos do porquê é necessário o povo brasileiro, né, ter uma soberania, exercer a soberania sobre os bens minerais, né? E, nesse sentido, como o Noleto já disse, né, antes do rompimento da barragem de Fundão, ninguém na sociedade brasileira, fora quem estava atuando na pauta da mineração, que a gente gosta de chamar na pauta mineira, ninguém tinha conhecimento que o Brasil é um país minerado, né? E que muitas cidades têm uma barragem perto de mim, né? Tem uma mina, tem... Aí começaram a aparecer elementos na sociedade brasileira, né? Tem trabalhadores que são meus parentes ou que são meus vizinhos que estão morrendo, né? Que estão sendo mutilados, né? Enfim, o rompimento da barragem de Fundão trouxe uma nova sensibilidade à causa da mineração para o conjunto da sociedade brasileira, né? Isso a gente tem como termômetro o trabalho de base que a gente faz, né? Uma coisa era antes do rompimento, outra coisa depois do rompimento. Ficou muito menos difícil dialogar com quem está no conflito mineiro diretamente, né? Bom, e desses elementos a gente precisa recordar 2 momentos importantes na mineração no país. O primeiro momento, a carta de Pedro Vaz de Caminha é muito importante para a gente entender isso, né? Que ele não veio atrás de nada aqui que não fosse os minérios, né? Tanto que o último parágrafo, como conclusão a Portugal, ele coloca que existem indícios de que nessa terra há minério, ouro ou ferro. Então, ele não estava atrás de outra coisa que não os nossos minérios, nossos bens minerais, assim como a Espanha encontrou no topo ali, né, do Peru, que foi fácil o encontro do ouro no primeiro momento, né? E desse momento que a gente vai ter, o momento colonial, vai ser a alta exploração da força de trabalho através do trabalho escravizado, né? E principalmente os interesses europeus, né? Que acontecia na Europa. Recordemos, crise, transição, mercantilismo e revolução industrial, necessidade de minérios para poder suprir a economia que estava surgindo naquele momento, o capitalismo, né? Então, tem
tem essa função, né? A extração mineral concomitante com a escravização do povo de África que teve no continente latino-americano foi para suprir essa necessidade. Bom, o segundo momento que nós vamos ter da mineração no país é a partir de quando Vargas assume o poder, né? Por que digo isso? Desde 1820, não houve interesses voltados para a economia da mineração, né? Ficou muito baseado na questão da agricultura. Vargas vai na Constituinte de 34, correto? Alguém aí me corrija. Na Constituinte de 34, ele vai estatizar todos os bens minerais que existem, né? E, ao mesmo tempo, vai construir então, Vale do Rio Doce, né? Que hoje é Vale, privatizada, a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, né? E as diversas empresas dos estados, né? da federação, que iriam fazer a extração mineral. Então, ele cria, primeiro, esse mote, né? Daí, desse período, nós vamos ter uma conturbada disputa internacional sobre os bens minerais existentes na sociedade brasileira. O Gaspar Dutra, com o golpe dado em Vargas, ele vai reabrir as empresas, os bens minerais, os títulos minerários existentes para o capital internacional. E o João Goulart, ele vai adotar 3 medidas importantes, que é a pesquisa, a lavra e o comércio, ele é de responsabilidade do Estado e de interesse nacional. Então, nós temos, no primeiro momento, Vargas, o segundo, Gaspar Dutra, entregando o capital internacional, e, novamente, Jango, estatizando, não estatizando, né, mas colocando como interesse nacional. Daí, esse segundo momento, ele também é caracterizado pelos grandes projetos de mineração. Um exemplo típico é o projeto Grande Carajás, que se inicia as suas operações em 1983. Mas vejam, é todo um projeto construído desde a construção da Vale, que ela é de 43. Então, o primeiro grande projeto da Vale, da mineração que vai existir no país, vai ser o projeto Grande Carajás, que é constituído por uma mina, a maior mina de ferro de céu aberto do mundo, uma ferrovia que liga Carajás ao porto de São Luís, dá 836 quilômetros, e o maior trem do mundo, que é um trem de 3 quilômetros de distância. É necessário 4 vagões para arrastar, 4 locomotivas para arrastar a quantidade de minério de ferro que é extraído do projeto Grande Carajás. Então, esse vai ser o modelo que vai ser aplicado pós a Vale, né? Pós o Grande Carajás. Então, a década de 90 é a década do neoliberalismo, né? A década onde tudo que foi construído nesse período anterior se foi jogado fora, né? Digamos assim. Então, nós vamos ter, além da privatização da Vale, as primeiras mudanças no Código de Minas, que era o código construído em 1967 pela ditadura militar. Então, vai colocar o Departamento Nacional de Produção Mineral como responsável pela titulação, pela pesquisa, pela lavra, né? Então, todos os requerimentos e concessões seriam pelo DNPM e não mais pela Presidência da República, como era anteriormente. A segunda mudança
que essa é importante, os direitos minerários podem, a partir de 96, ser acumulado infinitivamente por qualquer empresa, seja ela de capital nacional, seja ela de capital internacional, né? Então, essa vai ser a grande mudança que vai ter no Código da Mineração a favor do capital internacional com as mãos nos nossos minérios, né? Daí é onde entra anglo-achante, daí é onde entra os grupos canadenses, no ouro, né? E aí vai se espraiar pela realidade brasileira e que vai, como o processo, né, de fazer o pedido de lavra, de conseguir o requerimento, de se instalar o projeto, ele não demora 1, 2, 3 anos. É algo demorado, né? Vejam que a Vale, para se instalar o Grande Carajás, ela foi construída em 43, somente em 83 que ela foi ter a primeira extração. Então, concomitante de 96, que esse processo que o FHC construiu, né, vai culminar com os grandes projetos de mineração nos governos do PT, correto? Daí também vai aumentar a quantidade de trabalhadores mortos, né, mutilados, enfim, com problema de adoecimento mental. É o setor que mais mata, mutila e enlouquece trabalhadores. Isso são dados da OIT, né, não é da nossa cabeça. E segundo o Ministério da Previdência Social, no período de 2003 a 2013, deram entradas trabalhadores que ou morreu ou mutilou, né, ou teve adoecimento mental, cerca de 33.396 trabalhadores. Isso é muita gente, não é pouca, né? É muito trabalhador que está morrendo e que está enlouquecendo, né? Do ponto de vista da terceirização, esse é o setor que tem a proporção de 5:1. A Vale, no Pará, ela possui 12 mil trabalhadores diretos. Dos indiretos, terceirizados, quarteirizados, que aí a legislação trabalhista vai só, né, se precarizando, e tem cerca de 35 mil trabalhadores indiretos na Vale, no Pará. Então, é esse o quadro do ponto de vista dos trabalhadores, né? Do ponto de vista do meio ambiente, né, porque não existe mineração sem dano ambiental. Primeiro, ou porque vai precisar rebaixar o lençol freático, né, porque pela formação geológica, muitas minas estão em sobreposição, no mesmo local onde está o lençol freático. Então, não tem tecnologia para você extrair o minério com a água, né? Então, você precisa rebaixar o lençol freático, né? Assim como no caso da Bahia, que a Bahia Mineração, que tem só o nome de Bahia Mineração, mas é o capital cazaquestanês que está lá, querendo extrair ferro. Veja, capital cazaquestanês, a que ponto que nós chegamos, né? Se instalou 3 poços na serra e estava jogando a água, deixando a água correr, jogando a água fora, né, para rebaixar o lençol e se extrair o minério. Ou da questão do ponto de vista ambiental, né, ou o rebaixamento da água, do lençol freático, ou a própria falta d'água no entorno da mina, né, e também as contaminações, seja ela a contaminação dos trabalhadores. Nós temos um caso preocupante aqui a 300 quilômetros de Brasília, que é o problema de Niquelândia, que lá se extrai níquel, e o processo de extração que a Anglo utiliza, e a Votorantim utilizava, que agora fechou e mandou mais de 1.300 trabalhadores há 3 anos que está lá sem saber o que fazer da vida, utilizava amônia no processo de beneficiamento, né? E a amônia não tem cheiro, não tem cor, não tem nada. A única coisa que você sabe quando você é contaminado pela amônia é porque você desmaia, né? E existe mais de 437 processos
no Ministério do Trabalho em relação à contaminação dos trabalhadores de Niquelândia, né? E também a contaminação da água e do solo. Aí a gente pode pegar o exemplo que nós estávamos até falando aqui, da extração de urânio na Bahia, né? O lençol freático, o urânio, quando está no subsolo, ele não causa problema nenhum. A partir do momento que tu começa a extrair e mexer com ele, aí aumenta os perigos, né? E lá, segundo os dados da Fiocruz, o lençol freático está todo contaminado. E como é uma região semiárida, que a gente fica lá 6 até 7 meses sem uma gota d'água cair do céu, a água que é utilizada, ela vem do subsolo. E aí você utiliza para beber, para cozinhar, para regar as hortaliças, né, para os animais beberem. Então, existe toda uma cadeia, né, que contamina o meio ambiente e, a partir disso, também contamina o conjunto dos trabalhadores que não estão diretamente ligados à extração mineral. Ainda em Caetité, na Bahia, sobre o urânio, existe um alto índice de mulheres que necessitam retirar o aparelho reprodutivo, né, o órgão reprodutivo, por conta da contaminação. Esses dados eles são subnotificados porque a Secretaria Municipal de Saúde, junto com a Secretaria Estadual da Saúde, ela não permite a divulgação dos dados de qual é o dano causado, né, que causa esse índice grande de mulheres que necessitam retirar o seu aparelho reprodutivo. Então, esse é do ponto de vista, os problemas do ponto de vista trabalhista, dos problemas de vista do meio ambiente e também das comunidades que são relegadas, jogadas ao léu e tendo que sobreviver às custas de um processo minerário, né? Então, são essas as questões que a extração mineral causa à população e ao povo brasileiro. Bom, nesse período de 2002, né, nos governos do PT, nós vamos ter uma crescente na extração mineral e, por consequência, também uma crescente nos conflitos, né, que existem nos territórios. Muito impulsionado pela demanda chinesa, né? Do período de 2001 a 2011, a mineração no Brasil, ela dá um salto de 550%, gente. Isso é muita coisa para 10 anos. 550% da extração mineral no período de 2001 a 2011. Isso são dados do DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral. E qual foi a tentativa, né, das medidas adotadas pelos governos do PT para poder minimamente garantir um papel do Estado sobre esse setor, né? Que, ao mesmo tempo que avançava, vejam, para a gente ter noção, o ano de 2011, o minério de ferro, uma tonelada, custava $192. Hoje, com a crise e a retração da China, ela está custando uma tonelada do minério de ferro cerca de $70. Então, foi o boom. Foi um boom da mineração nos anos 2000, muito puxado pela China. E a medida que o governo encontrou foi: vamos enviar ao Congresso Nacional o Código da Mineração, né? Código da Mineração, que a principal questão colocada naquele momento era o regime de prioridade. O que isso quer dizer, né? Veja, hoje a gente pode chegar na Agência Nacional de Mineração, que foi criada agora no final de 2017, e solicitar que no quintal da nossa casa a gente faça uma pesquisa para ver se ali naquele quadradinho do quintal da minha casa, isso bem grosseiramente, viu, gente? No quintal da minha casa tem minério. Eu posso fazer esse requerimento enquanto pessoa física. O resultado vai ser meu, porque eu sou dono do título minerário também. Eu fiz a pesquisa, foi concedido, e eu vou dizer se lá tem 20 toneladas, 30 toneladas, 40 toneladas. Isso é um relatório que está sobre o meu
meu júdice, né? E eu posso fazer o que quiser, inclusive dar com a experiência do Eike Batista, né? Que foi isso que ele fez, em vários processos, se jogou na Bolsa de Valores, dizendo que tinha 30, 40 toneladas, quando, na verdade, tinha 5 toneladas. Né? Então, ele fez uma especulação no mercado financeiro e sem, na verdade, ter o minério dito a partir da pesquisa a qual foi feita. Bom, daí, o que o PT colocou? Colocou o seguinte: tá, vocês podem até fazer a pesquisa mineral, mas eu, enquanto Estado, eu que vou dizer quando que vai se extrair essa mina, certo? E qual é que vai ser a empresa que vai se explorar? Através dos regimes de leilão. Isso foi uma coisa que o PT propôs no primeiro Código de Mineração existente. A segunda questão foi o aumento da CEFEM, que é a compensação financeira pela extração mineral, o chamado royalties da mineração. Hoje, pegando o exemplo do minério de ferro, que é o minério que mais tem importância no PIB brasileiro, hoje ele é 3,5% da receita bruta deduzida os impostos. Então, acaba sendo a receita líquida. Né? Então, 3,5% da receita líquida se contribui de CEFEM para os municípios. Bom, o que o PT propôs? O Brasil, diante dos mercados internacionais, que são seus concorrentes, Austrália, Canadá, Inglaterra, aumentar a taxa da CEFEM para 6%. Veja, isso é muito pouco ainda. No petróleo é 10%, não é isso? Isso é muito pouco ainda, 6%. Não passou. Isso foi uma disputa ferrenha que teve que ceder, certo? Para o PMDB. E a questão da Agência Nacional de Mineração. Porque o governo do PT previa e propunha que, por mais que tivesse a Agência Nacional de Mineração, ela estaria subordinada à presidência da República. Ela não teria o seu papel autônomo, digamos assim. Né? E isso foi uma outra questão também que o PMDB retirou. Bom, esses 3 pontos foram os 3 pontos centrais. Né? Teve também a questão das minas especiais. Né? O que são as minas especiais? São aquelas minas que possuem um alto teor de minério. Por exemplo, quando a gente vai na Serra de Carajás, hoje tem uma serra chamada S11D. O que quer dizer S11D? É a Serra Sul, porque a serra é dividida em norte, sul, leste e oeste. Cada quadradinho tem 16 pontos mapeados, e desses 16 pontos vai até o A, B, C, D e a E. Então, a Serra Sul, quadradinho 11, o ponto D, ele tem 68% de teor de minério de ferro. O que isso quer dizer? Você pode pegar lá não precisa de beneficiamento. Tanto que a China aceita tudo, que a máquina passa e vai embora, sem beneficiamento. No estado de Minas Gerais, que é outro concorrente do minério de ferro, esse teor é de 35%. Isso misturado com o Itabirito, né? Que aí tem aquela região do quadrilátero ferrífero ali. Né? Então, se mistura o minério, se beneficia, mistura para dar 35%, enquanto na serra de S11D se tem 68% do teor do minério. E que o PT propôs que nessas minas onde tiver alto teor, se ter, além da CEFEM, uma taxação especial, né? Para garantir uma maior presença do Estado e também dividir a nossa riqueza, né? Que é um bem finito. Então, a sociedade brasileira precisa também se aproveitar dessa riqueza. Né? Vamos ver aqui. Bom, pós-golpe, o que nós tivemos?
Primeiro, 15 dias que o governo golpista assumiu a presidência da República, ele envia o PPI, né? E nesse PPI estavam as áreas de disponibilidade. O que são as áreas de disponibilidade? São as áreas que era exclusividade da Vale, assim como a Renca, né? Que no período da privatização não conseguiu entrar no jogo. Privatizou a Vale, mas não entrou as áreas de disponibilidade, que eram as áreas de exclusividade da Vale. Então, o PPI coloca essa disponibilidade para o mercado internacional. Isso um ponto. As 3 medidas provisórias que foram aprovadas, a 789, a 790 e a 791, né, que aí trata da CEFEM, da compensação financeira, que aumentou para 3,5%, mas o ouro abaixou, o potássio também abaixou, o fosfato também abaixou, né? O diamante aumentou 0,5% e continua sendo irrisório. O nióbio, que a gente tem 98% das riquezas, das reservas mundiais do nióbio está em solo brasileiro e a gente está cobrando apenas 3% da CEFEM, né? Também nós tivemos, no período pós-golpe, a Renca, né? A tentativa de abertura da Reserva Estratégica Nacional dos Cobres e Associados. O que isso representa, gente? Vejam, o minério de ferro, já concluindo, viu? O minério de ferro lá também tem teores de 68% a 72% na reserva da Renca. Além do ferro, lá também vai ter um alto teor de ouro. Por exemplo, hoje no Brasil nós temos a 2ª maior mina em relação a teor de minério de ouro. Só perdemos para uma mina que existe na Argentina, que é em Crixás, que também está aqui a 300 quilômetros de Brasília, e ela possui 7 gramas. Né? A proporção é 1 tonelada de terra mexida se tem 7 gramas de ouro. A cidade de Paracatu ali não chega nem a 1% da tonelada mexida, você não tira nem 1 grama de ouro, né? 0,98, alguma coisa assim. Veja, na Renca, essa proporção, com os estudos de 1982, a proporção lá é de 1 tonelada mexida para 23 gramas de ouro. O capital, ele está assim, ó, ele está querendo acumular. E ele acumula onde? Acumula na extração dos bens minerais. Também, né? Na apropriação dos recursos naturais. Então, essa foi uma tentativa do Temer. E a última foi a reprivatização da Vale. Né? Por que digo isso? Através dos fundos de pensão, né, do Banco do Brasil, da própria Vale, a Valepar, e também e da Caixa Econômica Federal, o governo detinha as ações, as Golden Shares, que são as ações ordinárias, se não me engano. E nisso, o governo ele tinha a capacidade de indicar a presidência e também de ter vetos em novos investimentos da Vale. Né? O que foi que o governo Temer tirou? O governo, até 2020, venderá todas as suas ações e nenhuma empresa ou sociedade ou pessoa física pode ter mais de 20% das ações secundárias, ou seja, acabará as ações ordinárias e o capital financeiro, né, a especulação, vai adorar. Né? E essa indicação da nova presidência da Vale, muitos viram aí naquela delação do Joesley, da gravação com a irmã do Aécio, foi indicada pelo Bradesco. Né? Não é estranho que o Bradesco também foi o testa de ferro na privatização da Vale e agora também indicando presidência e construindo nos bastidores esse novo acordo da Vale. Bom, esses foram alguns elementos, eu já passei aqui 5 minutos aqui do meu tempo, mas o que fica para a gente, né? Nesse cenário de golpe, de perca de direitos, de avanço do capital sobre os nossos territórios, que onde a gente está construindo força social nos conflitos da mineração,
a gente conseguir que uma empresa não se instale ou que uma empresa não amplie os seus empreendimentos, já tem sido uma vitória muito grande, né? Porque nunca foi dado ao povo brasileiro o poder de decidir sobre os rumos da mineração no país, né? Então, a gente conseguir que uma empresa não se instale ou entre num território e amplie o seu negócio, já é uma vitória e, de certa forma, já é um jeito de construir minimamente uma soberania, né? De dizer, nesse território vocês não entram. Mas não é a partir do diálogo, nem de ações de governo, mas sim a partir da luta e resistência dos povos nos territórios. É isso. Muito obrigado. Agradecemos ao Jarbas pela exposição e tenho certeza que na fase seguinte, né, na fase dos debates e questionamentos, essas questões sobre a mineração também devem merecer a atenção de todos nós. Eu passo agora a palavra ao Nelson Santos, que abordará essa questão da soberania mais pelo ponto de vista da crise dos combustíveis, especificamente, né? E a questão do petróleo, como patrimônio nacional também, como um patrimônio do povo brasileiro. Nelson, por favor, você tem 25 minutos com essa tolerância aqui, né? Sabendo que depois a gente abre também para as intervenções. Tá, okay. Fique à vontade. Boa noite a todas e todos, né? Gostaria de agradecer imensamente, né, a Cúria por esse espaço, mesmo porque nós temos tido muita dificuldade de dialogar com a sociedade sobre as questões de soberania desse país, né? Vamos começar pela importância da empresa, para depois, talvez, a gente conseguir chegar. A Petrobras foi criada por Getúlio Vargas depois de várias iniciativas, desde a época do domínio inglês aqui, que se tentava se fazer pesquisa de petróleo no Brasil e sempre se tinha um grande geólogo, um grande engenheiro que vinha e dizia que o Brasil não tinha petróleo e que não devia investir e não devia se pesquisar petróleo no Brasil. Monteiro Lobato descobriu lá na Bahia, né, um poço surgente, que é um poço que ele tem uma pressão tão grande que ele sobe, o óleo sobe, e a partir daí se começou a pesquisar e viu-se que o Brasil tinha petróleo. E mais ainda, quando Getúlio Vargas, instado por toda uma campanha popular que foi feita na época, que era a campanha do Petróleo é Nosso, foi uma campanha nacional que foi feita pela esquerda, né, e terminou se criando a Petrobras com a Lei 2004, que criou a Petrobras. De lá para cá, a Petrobras teve altos e baixos, né? Teve altos e baixos e conseguiu se constituir como uma empresa modelo, quase com a mesma trajetória que a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce foi logo depois, primeiro foi a Petrobras, em 30, né? Depois, em 46, né? 43 veio a Vale do Rio Doce, mas com unidade de operação mesmo foi 46. Né? Ela ficou 3 anos no papel, inclusive foi diferente da Petrobras. A Petrobras, entre o papel e o início da empresa como um todo, demorou um ano e meio entre essa gestão e começar a ter a empresa. E a Petrobras ela conseguiu dominar uma tecnologia de petróleo, inicialmente em águas rasas e em campos terrestres, uma tecnologia completamente diferente da tecnologia usada no mundo, já era usada aqui no Brasil, um aperfeiçoamento dessas tecnologias, e, de lá para cá, cada vez mais o corpo técnico da Petrobras veio se especializando. Nós tivemos um período, que foi o período de Collor, e logo depois de Fernando Henrique Cardoso, que foi um desastre para a Petrobras. Só para se ter uma noção, a Petrobras, no início do governo Collor, a Petrobras tinha em torno de 47 mil trabalhadores. No final do governo Collor,
a Petrobras tinha 22. Né? Porque programa de incentivo à demissão e não contratação, para cada vez mais enxugar. E foi ali que começou o processo de desmonte de uma empresa única, né? E hoje a Petrobras é um conglomerado de empresas, né? Onde tem a Transpetro, quem é responsável pelo transporte e os terminais, o transporte marítimo e os terminais, tem os dutos, né? Tem a refinaria, que é uma outra empresa, a extração, que é outra empresa, enfim. Foi feito isso já no governo Fernando Henrique, exatamente para poder facilitar a privatização, porque, naquele momento, ainda não tinha o pré-sal, as empresas internacionais não tinham interesse na extração. Naquele momento de Fernando Henrique, eles tinham interesse apenas no refino. Então, foi feita essa divisão, que era exatamente para privatizar o refino. Com o início, logo no governo Lula, a retomada da empresa como uma empresa consolidada, né? Talvez o grande erro político que possa se dizer que teve em relação à Petrobras no governo Lula foi ele não ter blindado ela novamente e ter extinto a Transpetro, extinto essas empresas e ter novamente formada numa empresa única, porque aí ficava muito mais difícil se conseguir fatiar ela e vender, né? Mas foi se investido em pesquisa, e se vocês pegarem no site da ANP os investimentos de pesquisa e a curva de produção, vai ver que, da mesma forma que na mineração isso ocorre, se você fizer isso aí, você vai ver que está intrinsecamente ligado. Quando se aumenta o investimento em pesquisa, se aumenta a produção, tanto de petróleo quanto mineral, porque, infelizmente, infelizmente não, ou felizmente, né, pode-se dizer assim, minério e petróleo não tem como você, sem fazer testes e pesquisa, dizer o que é que tem, a quantidade que tem. É diferente do você analisar o solo e dizer, bom, esse terreno aqui a gente pode botar mais enxofre, menos enxofre, mais fosfato, eu vou produzir mais isso, ou produzir mais aquilo. Não tem. Você tem que fazer testes geológicos, você tem que fazer um monte de pesquisa para poder ter a viabilidade e saber o que é que você tem no subsolo. Então, com esses investimentos, a Petrobras teve algumas ascensões que é importante registrar para a gente desmistificar, inclusive, o principal discurso, que é hoje para dizer que precisa privatizar, precisa vender a Petrobras, porque a Petrobras foi quebrada, o que não é verdade, né? Porque a Lava Jato tenta passar essa imagem de que a Petrobras foi uma empresa quebrada. Que eu vou dar um parênteses aqui nessa questão da Lava Jato. Se todos os valores que falam de corrupção da Lava Jato forem verdadeiros, porque tem muitos que a gente já conseguiu comprovar que não é. Se todos forem verdadeiros, sabe quanto representa no faturamento da Petrobras esse volume que eles dizem? 0,3%. Não chega nem a 1%. Tá? É porque a Petrobras tem números muito grandes e isso a gente não consegue entender. E eles não dizem isso para a população, não dizem isso para a sociedade, que é para poder tentar até mesmo, cada vez mais, desvalorizar a empresa. Quem conhece os mecanismos internacionais de auditoria sabe que diz que todo o conceito de auditoria, qualquer desvio acima de 5% pode ser identificado com auditoria. Abaixo de 5%, é muito difícil a auditoria identificar qualquer desvio de percurso, né, na administração de qualquer empresa de capital aberto abaixo de 5%. Então, para vocês terem uma ideia, uma coisa que custa 0,3% do faturamento, mas, no entanto, estão destruindo a empresa do porte da Petrobras por conta disso. Não que nós tenhamos defendendo a continuidade desse processo de conluio que tinha entre gerentes e empresas dentro da Petrobras. Na realidade, isso existe desde que a Petrobras teve, vamos dizer assim, algum nível de enfrentamento nos últimos 15 anos, teve algum nível de enfrentamento em relação a isso. Se a gente olhar os custos da Petrobras, teve redução nesse período de alguns custos, algumas obras da Petrobras tiveram que baixar o preço, que era exatamente a gordura que tinha,
mas, no conjunto geral, sempre foi uma empresa muito bem administrada, com os técnicos com a capacidade muito boa. Em 2003, no final de 2003, a Petrobras, que no início do governo Lula tinha 30 mil empregados, já estava com quase 60 mil e depois chegou a 80 mil, né, em 2005, com cerca de 200 mil trabalhadores terceirizados. A empresa em plena expansão, né, houve a triplicação do valor de mercado da companhia e, mais ainda, quando chega em 2004, no final de 2004, com a descoberta do pré-sal, o primeiro campo do pré-sal, que foi o campo de Libra, a companhia também aumentou a sua valorização. Aí a Petrobras passou a ser menina dos olhos. E aí começou a primeira discussão, que era o que é que ia fazer com esse campo, já que tinha uma lei que veio de Fernando Henrique, que fazia o leilão dos campos, não eram mais da Petrobras os campos. A Petrobras pesquisou, ela descobriu, mas o campo não era dela. O campo era da ANP, né, que Fernando Henrique criou. E a ANP leiloava. Uma luta nossa, dos trabalhadores, conseguimos convencer o presidente Lula e veio a lei, né, do pré-sal, que a gente conseguiu, não foi a lei ideal, mas conseguimos transformar o que era do pré-sal, separar da lei normal, aonde viria o processo de partilha. O processo de partilha é diferente dos royalties. Os royalties a empresa vai lá, ela explora e paga, né, 10% daquilo que ela ganhou com aquela exploração. Mas o que ela ganhou é com ela mesmo e não tem nenhum. Como o pré-sal, o volume é muito grande, para vocês terem uma ideia, um poço só do pré-sal é responsável por toda a produção que houve no Brasil em 30 anos. Um poço só produz o que produziu no Brasil durante 30 anos, ao longo de 30 anos, esse poço, em um mês, ele produz isso aí. Então, é uma concentração muito grande, então foi feito o processo de partilha. O que é a diferença do processo de partilha por royalties? Partilha primeiro, a empresa que explora, ela não é dona do óleo. O óleo é da União. E ela, ao explorar, ela tira os seus custos através de uma auditoria da ANP e uma auditoria internacional para poder dimensionar o seu custo, e o excedente é partilhado com a União, onde tinha 50% para a União, 50%, né, que era dividido entre o Fundo Soberano, né, e a própria Petrobras. O temeroso foi a primeira coisa que fez ainda quando era interino. Quando ainda não tinha sido concluído o julgamento do impeachment, o temeroso mudou essa lei. E, por mais que a gente gritasse, esperneasse, a sociedade não se apercebeu. Tirou a lei de partilha para o pré-sal. E ainda tinha algumas amarras nessa lei que agora, com um projeto de lei de aleluia, que amanhã volta para o Senado, que é o PL 78 de 2018, acaba também com a cessão onerosa. Né? E o que era a cessão onerosa? Era uma parte que já era da Petrobras, desses campos do pré-sal, né? A ANP, a lei não podia tomar. Então, agora está fazendo uma lei que a Petrobras vai ter que devolver essa parte da cessão onerosa para que ele entregue para quem quiser. Isso causa um prejuízo para a nação enorme, um prejuízo de bilhões de dólares. Não é milhões, não, é bilhões de dólares. O custo de produção de um barril de petróleo no pré-sal está em torno de $7 o custo de produção, para vocês terem uma noção, enquanto que o normal é $37 o custo de produção de um barril de petróleo. Então, no pré-sal é igual tirar picolé da boca de criança. Não tem essa facilidade, essa dificuldade, né? E, além dessa questão da Petrobras, além disso, o que é que esse governo fez? Ele, desde que assumiu o governo e que tirou e colocou a nova direção da Petrobras, eles internacionalizaram o preço dos combustíveis.
Aí, não, mas é normal, todo mundo pensa, não, é normal internacionalizar, você não fala aí que o barril é em dólar? É, internacional, você transforma em dólar, mas você tem um custo de produção. O nosso custo de produção não é o custo de produção internacional, o nosso custo de produção é mais baixo. Então, primeira questão que não podia dolarizar o preço dos combustíveis e dos derivados de petróleo. Aí se dolarizou. Por que se dolarizou? A grande descoberta que a população teve foi com a greve dos caminhoneiros, para entender. Foi aí que o pessoal veio, a população veio entender aquilo que a gente já vinha denunciando desde o primeiro dia, quando dolarizou os preços dos combustíveis. Ele dolarizou os preços dos combustíveis para criar as condições para vender as refinarias do Brasil, tá? Para as empresas multinacionais e para importar os combustíveis dos outros países. Paralelamente, quando ele dolarizou o preço dos combustíveis, ele liberou a importação de combustíveis. Nós saímos de 76 empresas autorizadas a importar combustível para 250, aproximadamente, que puderam importar combustíveis. E aí, a grande pergunta que a gente fazia, como é que o produto que é feito aqui, que não teve o custo do transporte para vir para cá, foi refinado aqui, né, com pagamento do salário em reais, por que na hora de vender vai ter que se vender em dólar? Né? Primeira pergunta que se fazia era essa. E por que fazia isso? Paralelamente, a empresa deu a ordem para as refinarias baixarem a produção de combustíveis. Baixar a produção. Você imaginou uma empresa que tem capacidade para produzir 100, e aí o cara diz, não, eu não quero produzir 100, eu vou produzir agora 50. E as refinarias passaram a trabalhar oscilando entre 30% e 50% da sua capacidade de produção, para justificar a importação. E, para justificar a importação, precisava elevar o preço do Brasil, porque ninguém ia querer trazer o óleo refinado de lá e vender aqui mais barato do que o que comprou. Então, para favorecer as multinacionais, eles fizeram isso. E isso arrasou com a economia do Brasil mais ainda, né? Porque, além das outras políticas que foram tiradas, né? E, com isso, além de arrasar do ponto de vista da economia, o que é que causou? Causou a demissão de trabalhadores, acabou o conteúdo local, Hoje, você não tem mais a produção de navios nem de equipamentos de petróleo, que é uma indústria que precisa de muito equipamento, e o Brasil tem tecnologia suficiente para a produção desses equipamentos, né? Aí não tem mais a produção de conteúdo local, inclusive até com crime, duas plataformas que estavam 80% concluídas, né? Duas plataformas, 80% foi vendida a preço de sucata, né? A preço de sucata, tá? Os caras levaram para a China, vão acabar a montagem, comprar a preço de sucata, se gastou 3 bilhões de reais nas duas plataformas, ela foi vendida por 190 milhões de reais. E levaram para a China, né, para a Coreia, vão lá terminar elas e vão alugar para a Petrobras. Aluguel por em torno de $200 mil a hora. Uma plataforma dessa é alugada à Petrobras em torno de $200 mil a hora. O custo da importação dos combustíveis faz com que a transferência de recursos da população brasileira vá para o exterior e não circule a economia aqui, sem contar também a questão dos impostos, né? Que aí os impostos você está transferindo também uma parte desses impostos para o exterior. E mais ainda, quando veio a greve dos caminhoneiros, e a solução que foi dada não foi a Petrobras baixar o preço, né? Ninguém percebeu isso, né? A solução que foi dada não foi a Petrobras baixar o preço, foi retirar PIS e COFINS, as duas contribuições que vão para a saúde e para a educação. As duas contribuições. Então, não foi abaixar o preço da Petrobras, foi manter o preço da Petrobras e retirar da população, né, aquilo que é um objeto de transferência de recursos, que é normal que em todo país tem, que é o imposto, né? No PL 678, que está para ser discutido amanhã, tem o fim das licitações públicas nas contratações,
de exploração de campo. Não vai ter mais, não precisa mais ter licitação. Pode ser direto, a Petrobras pode negociar diretamente, né? E olha que a gente defende a Petrobras, mas esse tipo de autonomia não dá para ter. Já imaginou o parente dos Estados Unidos, que estava aí, que saiu, que não era nosso parente, ele vai vender da mesma forma que vendeu as plataformas, né? Então, acaba com isso. Entrega a possibilidade de entregar 5 bilhões de barris de petróleo, 5 bilhões de barris de petróleo, a um preço de 75 bi, enquanto que eles valem em torno de 390 bi. Certo? É um absurdo o que está ocorrendo nesse processo. E, com relação à questão dos estados e municípios, né? Um dos grandes argumentos que eles tentam defender esse processo é que precisa aumentar a capacidade de investimento da Petrobras, que a Petrobras estava com alto endividamento. Não é verdade. A Petrobras tinha um endividamento de longo prazo, inclusive isso ficou provado quando o próprio parente antecipou o pagamento de 4 anos, né? Ele antecipou para a empresa onde a mulher dele é sócia do escritório de advocacia da empresa, do banco, do Morgan, né? Ele antecipou os pagamentos, eram dívidas de longo prazo, que é perfeitamente normal em qualquer petroleira. Qualquer um que analisa os balanços das outras empresas, o balanço da Petrobras estava muito bem, não tinha problema. O problema da Petrobras só era as dívidas de curto prazo que foram acumuladas naquele período auge da crise internacional, em que ela tinha dívidas de curto prazo, mas a reserva de petróleo que a Petrobras tinha e que o Brasil tinha, tranquilamente, isso fazia com que qualquer banco financiasse esse problema de curto prazo, que é esse problema de caixa de curto prazo que a Petrobras teria. Mas o que é que o governo fez temeroso? Não deixou a Petrobras, deu autonomia à Petrobras a negociar esses empréstimos para dizer que a empresa precisava fazer esse processo de venda, de privatização, que eles agora mudaram o nome, chama venda de ativos, e já vendeu as 4 refinarias, 70% das 4 refinarias do Brasil. Na quinta-feira foi anunciado oficialmente que essas refinarias já são 70% da Total, que é uma empresa francesa, né, que são donas dessas refinarias. Por conta dessa operação que eles fizeram com o preço do combustível, isso ficou favorável para que essas empresas venham para cá para explorar as refinarias. Do ponto de vista da força de trabalho e do ponto de vista da segurança da população, essa é uma novidade que eu vou trazer para os senhores aqui, para vocês, que nós já começamos a identificar o risco que começa a ter, como da mesma forma que no final de Fernando Henrique Cardoso passou a empresa, e todos vocês se lembram que o último acidente grave foi a P-36, que foi uma sucessão de acidentes que vinham ocorrendo e que a gente vinha denunciando, que era a falta de investimento pessoal, a falta de investimento em equipamento, que estava provocando isso, e com o acidente da P-36 foi o ápice e provou que a gente tinha razão. Já começamos a identificar uma série de acidentes, já estão começando a ocorrer, porque a empresa já tem 2 anos que não investe em manutenção, não investe em seleção e contratação de pessoas para operar. A empresa já começa a trabalhar em algumas unidades com operação crítica, sem gente para que possa atender numa situação de emergência. Numa situação normal, é fácil você controlar uma plataforma, é fácil você controlar uma unidade. Mas, como nós vivemos, e não é só aqui, em qualquer lugar, você pode ter uma série de fatores. Um raio, por exemplo, já aconteceu acidentes graves dentro de uma refinaria por causa de um raio, né? Então, você precisa rapidamente fazer e mudar o processo de operação, e se você não tiver gente em quantidade e qualificação, você não consegue fazer isso. Então, é fundamental que a gente
também consiga agora dialogar com a sociedade sobre esse novo risco que a gente agora começa a enfrentar. Já começaram a aumentar os índices de acidentes, tanto na plataforma na continental, quanto nas refinarias, já começaram a aumentar o nível de acidentes. E, por último, dizer que, se a sociedade brasileira não conseguir entender de que nós não podemos deixar acontecer o bonde da história, como aconteceu na época do Império com o ouro. Inclusive, quem nos disse isso foi o bispo anterior, o arcebispo primaz do Brasil anterior a esse, quando a gente estava discutindo a questão do pré-sal, que ele nos fez uma referência que a gente nunca tinha feito essa comparação, né, do petróleo com a mineração. O bispo disse o seguinte: tiraram todo o ouro e todas as pedras preciosas de Minas, levaram para a Europa e ainda deixaram a dívida, e começou ali a dívida externa brasileira, né? E aqui só ficou o buraco. Para a população brasileira não ficou nada, só ficou o buraco. O ouro e a prata, as pedras preciosas saíram daqui e foram embora. O petróleo era essa possibilidade. E se a gente não conseguir, nesse processo eleitoral, politizar esse debate, no processo eleitoral, para inverter essa situação, nós vamos perder o bonde da história e vai acontecer o que aconteceu em alguns países da África, né? E vai acontecer o que aconteceu lá no Oriente Médio, aonde a população não tem acesso às riquezas que o petróleo pode dar. Apenas uma elite que tem acesso às riquezas que o petróleo pode dar. O pré-sal é a possibilidade desse país sair do terceiro mundo para o primeiro mundo, a reserva do pré-sal, porque, pelo menos, nos próximos 50 anos, ainda vai ser a matriz energética mais barata para ser usada, ainda vai ser o petróleo. Bom, muito obrigado, Nelson. A gente fica até um pouco perturbado com a perspectiva de uma riqueza tão expressiva, né, e tão recentemente descoberta, né, que são essas jazidas de petróleo da camada do pré-sal, não cumprirem essa função soberana de dar estabilidade e independência para o país e garantir uma distribuição melhor dessa riqueza, né? Então, eu concordo com você também que essa é uma questão para ser debatida profundamente nesse processo que nós estamos começando a vivenciar, que é o processo eleitoral, e que vai, de alguma maneira, colocar em debate o próprio país, né? Nós, aqui da comissão, temos sempre pautado assuntos de interesse da comunidade, mas também de expressão maior, de expressão nacional. Inclusive, essa questão eleitoral certamente vai continuar a nos mobilizar aqui da comissão em torno dessa reflexão. Bom, agradecendo a exposição dos nossos convidados, eu agora queria passar para a segunda fase aqui da nossa conversa, e acho que o Zé Carlos pode ajudar aí na seleção de quem queira se manifestar, fazer suas colocações aqui para os nossos convidados. Perguntas ou comentários? Fernando. Só uma participação aqui no Facebook. Com a fala do Nelson, ele se sentiu motivado. Não sei se o Nelson chegou a comentar que o projeto como ele está dizendo aqui, o projeto que entrega o pré-sal quase de graça às petroleiras e cruzeiros pode ser votado nessa terça-feira. É isso mesmo? Quem comentou foi o Paulo Jinquiri, aqui de Brasília. A gente pede que a intervenção seja breve, né? Para que a gente possa cumprir o nosso tempo aqui. Mais um amigo ali também quer se manifestar, né? O preço do barril produzido lá na corporação é $7. Eu estou na revista que
vocês, os dois aí, Jarbas e o Nelson apresentaram as teses, né? Eu fiquei pensando nas antíteses, né? Será que tem possibilidade de esperança para essas problemáticas que vocês apresentaram? E quais seriam, né? Assim, ajoelhar e chorar, ou tem alguma coisa para fazer diante disso? E outro ponto que eu colocaria, diante da realidade das eleições, assim, seria uma pergunta mais subjetiva, os candidatos que têm possibilidade real de ganhar as eleições, o que vocês acham que cada um, como cada um se comportaria diante dessas questões que vocês apresentaram? João. Está sem som porque eu estou falando longe. Eu estou ouvindo, mas olha, você fala bem pertinho aqui, ó. Boa noite. Não sei se a impressão que eu estou é a mesma da maioria das pessoas, mas eu me senti assim, tão ignorante hoje, diante dessa tonelada de informações que nos foi passada, e eu vim para cá hoje exatamente porque eu, como educador, desculpe, não me apresentei, João Monlevade, morador de Ceilândia, e professor, aposentado, eu, como educador, fico assustado, Jarbas e Nelson, com a ausência dentro do currículo, por exemplo, dentro da base comunicacional, das informações e das reflexões mínimas, né? Que a gente, em uma hora e meia, teve conhecimento, mas não conseguia assimilar também. Eu saio daqui hoje assustado. A minha informação era de $100, mas era mais ou menos por 50 o preço de custo, né? Mas também tudo isso é muito complexo. Então, eu vou fazer duas perguntas. Primeiro, uma consideração e depois uma pergunta. E antes da consideração, gostaria também de fazer uma homenagem ou uma celebração de que, ao contrário do que aconteceu em relação à passagem do Brasil da era da pedra polida, dos índios, né, para a era dos metais, com a chegada do machado de aço, ao contrário daquilo que fez com que os indígenas, maravilhados com a força do machado, depois passassem a ser escravos dos portugueses e ter que empurrar a história do pau-brasil para as caravelas, e de 3 milhões se reduziram a 300 mil. Ao contrário de tudo isso, olha que coisa bonita, que celebração. 2 afrodescendentes que vieram para ser escravos, descendentes deles, né? E estão nos dando uma lição tão bonita que me dá muita esperança. Então, ao contrário do que a gente pode ficar à primeira vista assim, muito assustado com a nossa ignorância, eu acho que a presença deles dois aqui é uma prova e um estímulo que a gente pode dominar não só o conhecimento da mineração e do petróleo, mas a riqueza que eles representam. Posto isso, minha pergunta é a seguinte: eu fui informado que os produtos de exportação do Brasil, de minério, daquele trem de 200 vagões, não só lá em Carajás, mas lá no Vitória Minas, né, que passa pela cidade de João Monlevade, que foi fundada pela Belgo-Mineira. Então, minha vida aqui também mistura com tudo isso. O produto de exportação não paga R$1 de ICMS para o país. Chama-se não incidência, não é nem isenção fiscal, não. Simplesmente é proibido cobrar ICMS do ferro que a gente exporta, do petróleo que a gente está exportando agora, da soja que está acabando com a floresta amazônica no Mato Grosso, do milho, do algodão,
da celulose que está acabando com o Espírito Santo. Não sei se vocês já souberam, quase metade do território do Espírito Santo hoje é reflorestamento com eucalipto para produzir celulose para fazer jornal no Japão e na China. Lá o pessoal lê, né? Ainda lê jornal. Então, eu gostaria de saber de vocês dois a relação entre essa não incidência de imposto, essa renúncia da riqueza e as áreas que a gente mais precisa, que justamente são a de educação e de saúde, que dependem do ICMS. Sem os 25% da educação e os 15% da saúde, a gente tem a educação que, infelizmente, a gente não tem aqui. Desculpe se eu fui um pouco longo, mas era necessário a gente colocar alguma coisa um pouco mais complicada para os nossos amigos resolverem. Temos mais uma pergunta aqui da Lourdes. Vai agora, Lourdes, perguntar? Felipe também. Pode fazer esses dois e depois... Ou vocês querem responder agora? Querem agora? Faz agora. Vem, Felipe, então. Lourdes. Boa noite. Então, minha pergunta, na verdade, uma observação, né, para o Jarbas. Meu nome é Felipe, e aí eu estou aí também, sou do movimento de reforma agrária, e é o seguinte, o que eu fico muito preocupado é porque, durante muitas décadas, a Petrobras, mesmo sendo uma empresa pública, mesmo tendo como razão social o desenvolvimento da nação e dos povos, foi uma empresa que violou direitos humanos de pessoas e comunidades, inclusive com representantes ameaçando lideranças, tomando territórios, desabrigando famílias. E agora a gente vê esse cenário onde a empresa está sendo, quando finalmente parece que ela ia servir ao povo brasileiro, ela está sendo entregue de uma forma criminosa. Então, a minha pergunta, Jarbas, é o seguinte: como que a gente, essas famílias ribeirinhas e tantas essas outras pessoas, lideranças de movimentos sociais que sempre sofreram com essa questão de violação de direitos por parte da empresa, como que se dá isso agora num processo de privatização, mesmo que bem remoto, mas é um processo que está avançando e que a gente, se continuar do jeito que está, a perspectiva é que daqui a uns dias realmente não seja nem uma empresa nem de economia mista, seja uma empresa totalmente privada. Como que se dá esse processo? A gente espera, a partir disso, mais violações de direitos humanos ou não? E, para o Nelson, você traz muito bem essa questão de como que se dá a organização da empresa, essa questão toda, mas aí com essa retirada dos recursos do pré-sal, que poderiam estar servindo para a sociedade no que tange educação e saúde, e que aí, pelo temeroso, foi revogado, esse processo, ele é reversível? E se for reversível na sua percepção, quais são os passos que a sociedade brasileira tem que passar, ou tem que trilhar daqui para frente para conseguir reverter esse processo? É isso. Tá. Meu nome é Lourdes, bancária aposentada. Lourdes, meu nome. Para o Jarbas, antes... Ah, tá. Jarbas, sobre o nióbio, as informações que eu tenho é que é um mineral de uma utilidade muito grande e que é muito cobiçado pelos outros países, e como você falou, o Brasil é um dos poucos países que produz, né, o nióbio. Quero saber por que nós vendemos tão barato, o que é que falta se ter uma consciência disso, por que é que nós entregamos o nosso nióbio dessa forma, né? E eu queria até saber as utilidades que ele tem, né? Que são muitas que eu soube. Para o Nelson, tá? Nelson, eu também tive umas informações, pelo que eu vi em umas entrevistas, que quando um país ele tem conhecimento que uma área tem petróleo, o petróleo é de boa qualidade, você consegue delimitar o perímetro, o quadrilátero, a área que tem. Nenhum país do mundo, olha, nenhum país do mundo faz isso que o Brasil faz,
que vende no modo de concessão, que passa no modo de concessão. Por que se faz isso? Se faz o modo de concessão quando você não sabe que o custo é maior para quem está pesquisando, ele tem que fazer, ele tem que ter todo o gasto de pesquisa. Agora, no caso, não. O caso aí dessa área aí do pré-sal já se sabia, e o petróleo era de qualidade. Nenhum país do mundo faz isso. Por que nós estamos entregando? Por que acontece isso dessa forma? É desconhecimento da sociedade? Por que acontece isso? Porque na hora de defender o livre mercado, a gente vê, eles são livres para defender o mercado, mas quando tem uma riqueza como essa, todo o país se torna um protetor. Deixa de ser. Veja o que os Estados Unidos estão fazendo em relação à China, né? Tacando uma baita taxação no comércio, seja de que for, para proteger o comércio deles. E são um país defensor do livre mercado. Por que nós aqui fazemos isso? É a sociedade que não tem conhecimento. O que pode ser feito para transformar isso? Eu não sei, viu? É desanimador. Bom, com a palavra, Jarbas e Nelson, por favor. Não, gente, não podemos desanimar, não. Vou começar pelo custo de produção. O custo de produção no pré-sal é $7 hoje. No início do pré-sal, há 4 anos atrás, o custo de produção no pré-sal era em torno de $19. O custo de produção na Bahia, que é um dos mais altos, está em torno de $36 no solo. Por quê? Porque são poços antigos que precisa pressurizar, precisa injetar gás, injetar água, precisa injetar vapor. O custo de produção na Amazônia, em Urucu, está em torno de $12, $14 o custo de produção. O maior custo lá é o transporte. Agora, o custo de refino. O custo de refino está em torno de $12 a $13. Isso, nós, trabalhadores, conseguimos fazer esse levantamento. O custo de produção do óleo, esse é fácil, não tem como a Petrobras esconder. Mas o custo de produção de refino, esse aí é muito difícil. Ela considera como uma caixa preta, né, que não quer ceder, mas a gente tem como calcular pelo custo operacional, quanto se gasta na folha de pagamento, quanto se paga. A gente tem um instituto, né, o INEP, o instituto que a gente constituiu, foram os trabalhadores que constituíram esse, e o INEP conseguiu chegar a essa conclusão. Aí, quando a gente vai conversar com o diretor da empresa, eles ficam dando uma risadinha, porque normalmente essas empresas elas fazem a caixa preta, porque é aí que você mensura qual é o lucro que ela tem. Quando você descobre o custo de produção, você sabe qual é o lucro que ela tem com o produto. Então, elas tentam fazer. Não é $100, não é $70, não é. Esse é o preço de venda. O preço de venda no mercado internacional, que chegou até $120, né, baixou logo no início, no auge da crise econômica mundial, há uma disputa entre a Rússia e os Estados Unidos, certo? Eles baixaram artificialmente o preço do petróleo, baixaram para prejudicar. Os Estados Unidos ocupou o Iraque, né, para poder tomar o petróleo, para poder fazer com que baixasse o preço para prejudicar Hugo Chávez, prejudicar a Rússia e prejudicar o Brasil. É importante vocês entenderem que a geopolítica do petróleo hoje é a geopolítica de domínio mundial, né? O que estão fazendo com a Venezuela, independente do que está ocorrendo lá, independente. Eu já estive na Venezuela algumas vezes, não estou aqui dizendo que tudo lá está às mil maravilhas e tal, mas o que estão fazendo é um crime. É um crime que a população brasileira não consegue entender. Os caras estão estrangulando para tomar o petróleo da Venezuela, né? Aqui eles tomaram sem fazer guerra, sem fazer nada, estão tomando. Lá também eles querem usar o mesmo método, diferente do que fizeram no Iraque.
No Iraque disseram que tinha arma química, que tinha arma de destruição em massa. Até hoje não apareceu nenhuma, mas, no entanto, arrasaram o país e tomaram o petróleo que está lá. Né? Porque os Estados Unidos é um país extremamente consumista de petróleo. Né? Então, o custo de produção, eu acho que respondi, é isso, o custo de produção de perfuração, de retirar o óleo do solo e chegar em cima. E o custo de produção ele é um pouco maior do que $7. Tá? A questão a pergunta que foi feita sobre o momento eleitoral, o que é possível? É possível, agora, nós vivemos um país onde nós temos, constantemente, estelionato eleitoral. Os candidatos vão fugir desse debate. Os únicos candidatos que já se posicionaram, pelo menos que eu vi até agora, sobre esse tema foi o Lula, o próprio Lula, no programa de governo que apresentou, que está lá, de que quer discutir, rediscutir, né, no Congresso todas essas ações, que essas ações foram feitas a partir de medida provisória e de projeto de lei, porque eles agora inventaram uma moda no Congresso, que é aprovar urgência urgentíssima, para poder tramita em 3 sessões. Então, por exemplo, esse projeto que vai para votação amanhã, que está lá no Senado, antes do recesso, a gente fez de tudo para ele não ser lido, mas não, o presidente do Senado leu. Se amanhã um requerimento de urgência for aprovado, em 2 sessões ele vai para o plenário para ser votado. Então, eles podem, sabe o que é que eles podem fazer? Ler amanhã, encerra a sessão e convoca outra para 1 hora depois, aí abre essa sessão 1 hora depois, encerra 1 hora depois, convoca outra para depois, e amanhã mesmo ele pode votar. Porque não diz que a sessão tem que ser em 2 dias. Ele pode fazer 5 sessões no mesmo dia. Né? Então, esse congresso é um congresso, o congresso mais pernicioso, e aí para a bancária, é a contradição que nós temos. Porque esse parlamento hoje não representa a população brasileira. Isso aí eu digo, esse parlamento não representa a população brasileira. Porque a senhora deu um grande exemplo aqui. Os Estados Unidos estão criando a maior guerra com a China para proteger, não é o seu comércio, proteger a sua indústria e os seus empregos. Não é só o comércio, para proteger a sua indústria e os seus empregos. Lula, quando assumiu o governo, quando ganhou a eleição, o primeiro fim de semana de Lula eleito foi lá na Bahia, e eu tive a oportunidade de organizar, porque sempre era um espaço que ele sempre ia, comigo e com Wagner, e lá, a gente conversando com ele sobre a questão do leilão que tinha acontecido de Libra, ele pegou o telefone e ligou para Fernando Henrique, junto com a gente, e pediu a Fernando Henrique para não fazer a contratação dos navios fora. E Fernando Henrique assumiu o compromisso com ele que sim. E aí vocês ficaram, pô, mas porque nós conseguimos convencer Lula nesse diálogo de que, mesmo pagando mais caro para fazer as plataformas aqui no Brasil, mas que era melhor para o país fazer isso do que comprar ela mais barata lá fora. Porque, comprando ela mais barata lá fora, o dinheiro sai e não volta. E aqui o dinheiro ia circular e ia ficar aqui. As empresas que estavam cobrando mais caro é porque elas não detinham a tecnologia, elas tinham que pagar uma parte desse dinheiro, ia lá para fora para a tecnologia, o dono da tecnologia, mas só que 70% a 80% desse recurso ia ficar no Brasil. E, ficando no Brasil, ele gerava a economia. E foi dito e feito. Quando fez a lei de conteúdo local, fez para proteger a indústria brasileira. Agora, esse Congresso sabe disso, gente. Vai dizer que Zé Carlos Aleluia não sabe? Sabe. Eu não sei se vocês sabiam, nos Estados Unidos, tá? Nos Estados Unidos, que o refino é considerado como essencial para a nação. Tem o controle do Estado para definir a capacidade de refino. As empresas são privadas, mas quem define qual é o ritmo de refino é o governo americano. Né? Nos Estados Unidos, que eles falam, todos eles dão exemplo com os Estados Unidos. No mundo, só tem 2 países em que o petróleo não é estatal.
Só tem 2 países. Até na Arábia, né, que aquela ali eu não considero que seja estatal, mas teoricamente é do Estado. É do Estado, do dono do Estado, né? Que lá o Estado tem dono, né? São os sheiks e tal, mas é do Estado o petróleo. Hein? Aqui também tem dono, o Estado aqui também tem dono, né? Tá? Então, a Noruega foi, vamos dizer assim, a grande expertise de petróleo que teve no mundo é a Noruega. Nós usamos muito o exemplo da Noruega. Eu conheço pessoalmente, nós já tivemos conversando. A Noruega era da Europa, quem pegou, a Noruega tinha, dentro da Europa, tinha um menor índice de desenvolvimento humano da Europa, né? Não estou comparando com o Brasil. Era um país que tinha um índice, porque a Noruega só tem pescador, né? Só tem mar, muita montanha, não tem produção mineral, né? E vive praticamente do mar, né? A Noruega, a produção são as minas subterrâneas que eles têm lá de carvão, que eles têm umas minas importantes lá de carvão, que é importante para a Europa, descobriu o petróleo. A Petrobras, inclusive, ajudou nesse processo de exploração, tanto assim que é um grande parceiro da Petrobras de troca de tecnologia, a Noruega, né? Temos assim experiências fantásticas, né, de plataforma redonda, que é muito bonito esse projeto. E a Noruega fez o quê? Transformou isso em uma riqueza, e hoje a Noruega tem o melhor índice de qualidade de vida da Europa, né, porque o petróleo lá é da nação. Mas essa mesma Noruega vem para cá, né, e vocês acompanharam o vazamento, né, das mineração de alumínio da Noruega que está lá. Então, estou fazendo que é para a gente ver. Mas por que isso acontece aqui no Brasil? Acontece porque os governantes nossos não têm compromisso com a nação. Isso não acontece no Japão, né? No Japão, a legislação ambiental é tão rigorosa que um vazamento como aquele da Samarco, ou um vazamento outro, os caras tinham perdido tudo. Os caras não eram dono de mais nada, se fosse no Japão ou no Canadá. Mas aqui, os caras estão baixando aquelas multas que eles disseram que era, esqueça, aquilo ali, os caras não vão pagar quase nada daquilo ali. Congresso, eu já falei. Os governantes, eu acho que, para os governantes mudarem, precisa da pressão popular, tá? Para poder reverter esse processo, porque precisa passar pela Câmara. E aí, goste ou não goste, precisa ter um presidente com a popularidade que Lula tem para poder botar a população, para botar esse Congresso na parede. Essa proposta de fazer o referendo, eu costumo dar um exemplo. Ciro Gomes e Lula. O que Ciro Gomes diz que vai fazer, e que Lula diz a mesma coisa, se Ciro Gomes fizer, ele consegue aprovar com mais facilidade no Congresso do que Lula. A mesma coisa, por causa do preconceito, né? Existe um preconceito dentro da sociedade com Lula, existe um preconceito da sociedade com os trabalhadores, dizendo que os trabalhadores não têm capacidade de fazer isso. Então, nordestino ainda, né? Preto, nordestino. Então, existe isso. Agora, se você fizer o referendo popular, eu tenho certeza que esse Congresso aí recua e volta. Imposto, essa é uma discussão que a gente precisa ter. O Brasil taxa o imposto pela produção e não pelo lucro. O primeiro equívoco no Brasil é esse. Nós taxamos o imposto pela produção. Então, é fácil. Por que os estados, na composição do preço da gasolina, os impostos representam 50% do preço? Por exemplo, se está aqui a R$ 4,00, tá? Na Petrobras, a Petrobras está cobrando R$1, mais de 50%. A Petrobras está cobrando R$1,18, R$1,20 o litro da gasolina, e no posto está R$ 4,70. Ali está o lucro e os impostos. Os impostos são feitos na produção e não no lucro. É uma diferença gritante, e que até o meu partido não tem coragem de encarar essa discussão com a sociedade. Não tem Estado sem imposto. Precisa ter imposto para ter Estado. O Estado tem. Esse país não tem alternativa. Se Lula voltasse,
Não tinha alternativa. Se consertasse tudo que está aí, se não aumentar imposto. Sabe por quê? Porque aumentou as políticas públicas, aumentou a universidade, aumentou Minha Casa Minha Vida, aumentou Luz para Todos, e precisa de imposto para poder manter isso, para poder recuperar o desastre que foi na população brasileira. Nós vivemos um processo de um desastre. Desde que existe a República, que a população brasileira não é atendida pelo Estado. Tá? Eu dou um grande exemplo que eu dou é construção habitacional, que aqui em Brasília vocês têm. Antes do Minha Casa Minha Vida, alguém se lembra qual foi o projeto de construção habitacional que teve no Brasil? Teve há 40 anos atrás. Nós não tivemos, nós passamos 40, não passou 40, que tem 15. Passamos 25 anos no Brasil sem ter um projeto de habitação popular. Então, parceiro, nós temos uma demanda reprimida muito grande e que só tem como atender essa demanda se tiver Estado, porque a iniciativa privada não vai fazer. Então, nós temos que discutir essa matriz de imposto e fazer a proteção. E aí, esse Congresso que está aí não faz. O que aprovaram, não sei se vocês sabem, aprovaram isenção para os bancos, aprovaram isenção para as petroleiras. A Shell, a Exxon, devia não sei quantos trilhões de reais de imposto, aprovou a isenção. É o Congresso que a gente tem, que, em vez de defender o nosso, defende os outros. A questão da ação social da Petrobras. A ação social da Petrobras mudou de 2003 para cá. Nós, do sindicato, sempre brigamos com a empresa, o companheiro que falou sobre a questão do meio ambiente, da degradação, nós brigamos, inclusive, algumas vezes chegaram a publicar internamente dentro da empresa de que os sindicalistas eram contra a Petrobras. Sabe por quê? Porque quando teve aquele acidente lá na Bahia, na Madre de Deus, né, que ficou o pescador durante 2 anos lá sem poder pescar, a gente brigou, e a Petrobras está terminando agora, né, de pagar um conjunto de pescadores que ficou durante 5 anos, a Petrobras pagando 5 salários mínimos para cada família de pescador. Foi luta do sindicato para poder fazer isso. Na Bacia de Campos, quando tem acidente, foi luta do sindicato de fazer, a Petrobras fazer, no mínimo, a reparação da população sobre isso. Nos campos terrestres, quem foi responsável por parar o processo da empresa chegar e sair derramando óleo em tudo quanto é canto foi a ação do sindicato. Né? E, no governo Lula, isso se reverteu em uma política pública permanente da empresa, mas que também acabaram. Cortaram agora o recurso. A gente, por uma luta nossa, a gente tinha garantido que do faturamento da empresa, 3% do faturamento da empresa era para ação social. Só para você ter uma ideia, um projeto coordenado pela Federação Única dos Petroleiros, alfabetizou mais de 800 mil pessoas no Nordeste. Um projeto da Petrobras. Não foi o analfabeto funcional, não. Foi alfabetizado mesmo. Né? Então, isso também é um risco. A empresa já fez isso. Ela já cortou isso. Hoje é destinado apenas 0,5% do faturamento para a ação social. Então, está um desastre. Você tem creche, você tem escola, você tem uma porrada de coisa que não está funcionando por conta disso. E, por último, a questão da concessão. O Congresso sabe que concessão é o pior processo para o Brasil. Agora, o que ocorreu? A Shell e a Chevron, né, no processo de impeachment, comprou uma casa aqui no Lago Sul. Tá? E, para cada deputado que, na primeira votação, votou a favor do impeachment, deu 3 milhões de reais. Na segunda votação do impeachment, a Chevron deu mais 3 milhões de reais. Aqueles deputados que eram candidatos a presidente ou a prefeito, que foram candidatos a prefeito, tiveram ainda uma mesadinha de mais 3 milhões de reais para a campanha de prefeito. Isso que não sou eu que estou dizendo, não. São os deputados que, cinicamente, dizem na cara da gente. Tem deputado que diz na cara da gente, que, conversando, diz, Nelson, você vem aqui, você está utópico,
deputados até que a gente tinha uma relação, conversa, você está utópico, a Shell aqui me ofereceu isso, você quer que eu faça o quê? Dá vontade de pegar o cara e dizer, então, bicho, vem da mãe, né? Porque não tem jeito. Então, a Chevron pegou o Serra, tá? E Serra vive hoje bancado pela Shell. Né? Serra é o representante das empresas de petróleo dentro do Congresso. E, se vocês não estão acreditando, não era para Temer ser o presidente, não. Dentro do projeto deles, em novembro, eles iam começar um processo para, quando chegasse 5 de janeiro, tirar o Temer e, aí, utilizando aquele dispositivo constitucional de fazer eleição indireta, o acertado era Serra ser o presidente que estaria agora aí. Não foi porque Fernando Henrique roeu a corda. Fernando Henrique, lá em novembro, botou um anúncio dizendo, o assessor dele, dizendo que ele estava qualificado. Roeu a corda. Porque Serra é quem tem o controle do Congresso brasileiro. Hoje, quem tem o controle do Congresso é Serra. E é o representante das petroleiras dentro do Congresso brasileiro. Muito bem. Para que a gente pense bastante aí no que vai ocorrer daqui para frente, né? Eu perguntaria ao Jarbas se você também quer fazer algumas considerações ainda. Eu queria fazer uma pergunta a Jarbas. Olha aí. Nós temos ainda aqui um tempinho, mas tem que ser mais breve agora, Jarbas, que está acabando o nosso tempo. A companheira bancária falou do nióbio, mas não é só nióbio. O Brasil ele é muito rico de metais extremamente nobres. Né? Nós temos selênio, telúrio e tal. Qual é a política que tem hoje no Brasil sobre esses metais? Eu, inclusive, participei a semana passada de um debate com o almirante Otton, lá na Bahia, sobre essa questão nuclear, e tinha muitos geólogos lá, mas eu não tive a oportunidade de fazer essa pergunta. Eu queria saber, porque é uma coisa que sempre me deixou curioso, né? Porque eu sei que nós temos uma quantidade... Eu trabalhei nessa Samarco Mineração, isso lá em 75, 76, e sabia disso, e até hoje eu não vejo resultado nessa área. E como minha área eu uso muito metal, na minha área, né, eu queria saber. Tá. Vou ser bem breve, Noleto. Vamos pegar aqui o ponto do Terras Raras e a questão da Lei Candir. Aproveitando aí o gancho que o Nelson colocou, o terra rara, na verdade, o nióbio, recordemos da tabela periódica, né? Aqui embaixo tem aquela lista dos minerais raros, que os professores e as professoras, quando a gente era criancinha, sempre falaram para a gente, não precisa de estudar isso, porque isso existe pouco na natureza e não vai estar na nossa realidade. Mentira! Lê do engano, mentira. Existe sim. São os minerais chamados terras raras, ao qual o nióbio faz parte, o selênio, enfim, são 15 minerais que fazem parte desse conjunto de terras raras. Existem 2 reservas no mundo, China e Brasil. A China fechou as suas minas de terras raras em 2012, mas não fechou porque acabou, fechou porque eles têm planejamento. E eles estão no território brasileiro. Aí no território brasileiro nós temos terras raras onde? Goiás. Aonde nós estamos pisando aqui, está cheio de terra rara. Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, o Ceará um pedacinho e no Tocantins. Onde se extrai? Principalmente o nióbio. Catalão e Ouvidor, que estamos aqui a 300 quilômetros de distância, e Araxá, em Minas Gerais. Em Minas Gerais, lá em Araxá, está na mão dos Neves, correto? Estranho, mas está na mão dos Neves. Aqui em Catalão, nós não estamos longe da geopolítica internacional de disputa de Rússia, China e Estados Unidos. De um lado está o capital chinês, que comprou
as minas que eram da Anglo, e do outro lado está o capital estadunidense, que comprou as minas da Vale, em catalão. Então, antes era Anglo e Vale, hoje é China, através da CEMOC, e esqueci o nome da estadunidense. E o outro capital estadunidense que está tomando conta do nióbio. Para que serve o nióbio, companheiro? E não só o nióbio, mas o conjunto dos terraçários, para o que a gente está vivenciando hoje no mundo, que podemos chamar de quarta revolução tecnológica. Alta tecnologia, esses celulares que mexe, a LG lançou um celular e a Nokia, que ele mexe, flexível. Aquilo ali necessita de muito terra rara para se fazer. Um celularzinho desse aqui de dedo normal, ele vai ter 75 minerais, 12 terra rara, aqui dentro desse celular. E para o que mexe, ele precisa de muito mais terra rara. Aí é torre eólica, avião, foguete, satélite. Tudo isso aí utiliza o nióbio e utiliza o conjunto de terra rara, porque o nióbio quando tu mistura ele, né, faz a mistura com o ferro, tu tem a liga mais rígida do mundo que aguenta qualquer questão. Do ponto de vista da legislação, sim, só existe essas duas extrações de terra rara, nióbio, aqui no país, e agora os estadunidenses estão com um megalomaníaco projeto na cidade de Minasul, onde também tem amianto, de extração de terra rara a níveis industriais. O que isso quer dizer? Porque assim, gente, o terra rara, ele é mínimo do mínimo. Não é igual o ferro, por exemplo, que um pedaço desse, 68% vai ser ferro. O terra rara, tu vai num pedaço desse aqui, tu vai encontrar, por exemplo, 1% aqui de terra rara. Isso eu estou sendo ainda muito generoso. Mas ele é muito... precisa de uma alta tecnologia para extrair e ele é muito... Usa muito pouco dentro de uma rocha para se encontrar o terra rara, né? E os Estados Unidos estão com mega empreendimento para se instalar até o final do ano que vem aqui em Minasul, com investimentos de 12 bilhões de reais. Veja o tamanho desse investimento e que também o tamanho do retorno que os Estados Unidos também não devem estar esperando, justamente por conta dessa disputa da alta tecnologia que está colocado na geopolítica internacional. Do ponto de vista da legislação, existe um PLS 68 de 2016, se não me engano, acho que ele é de 16, que tem 3 artigos. E um deles é somente para dizer que vai permitir para o capital internacional tomar conta dos minerais terra rara. Ou seja, nós temos uma das 2 maiores reservas, quer dizer, 2 reservas no mundo, nós temos uma e nós não temos uma legislação específica para minimamente taxar a exploração e a extração desse mineral. E isso, companheira, isso é uma opção política que a classe dominante desse país sempre fez e sempre teve, né? E toda vez, quando a classe trabalhadora consegue construir uma hegemonia de um projeto alternativo, a classe dominante se associa à burguesia internacional e a gente sabe o que aconteceu em 64, o que aconteceu em 2016 e o que aconteceu anteriormente com lei de sexagenário, lei de terras, enfim, né, com toda essa movimentação que a burguesia sempre faz, né? Bom, por fim, para fechar, nós não vamos chorar, né? Nós não podemos chorar, temos que lutar, manter de cabeça erguida, ir para cima, organizar o povo. Nós temos as eleições aí agora como tarefa primordial de toda a militância, de fazer o trabalho de base e apontar uma candidatura popular que defenda os interesses do povo brasileiro. Mas nós também temos algumas questões, né, em relação à mineração, que aí eu acho que é no sentido que tu está perguntando, né? Nós
tem a questão de que a mineração em terra indígena ou quilombola, ela tem que passar por uma consulta prévia, livre e informada, de acordo à Convenção 69, a qual o Brasil é signatário, que não é cumprida, não é respeitada, não acontece nada disso, né? A participação e a democracia popular na legislação mineral, né? Enfim, plano de fechamento de mina, porque a empresa abre a mina e deixa o passivo lá. E quem é que vai fechar a mina? O Estado. Olha só que bonitinhos, né? Então, é muito fácil e muito bom, né? Dos impostos da isenção fiscal, né? Através da Lei Candir, que tem 20 anos que ela foi implementada. Só pela extração do minério de ferro, o Estado do Pará deixou de arrecadar 200 bi. E o Estado de Minas Gerais, 170. Tanto que, ao final do ano passado, a Câmara Legislativa, né, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, está revendo as questões da Lei Candir para ver como é que existe uma reparação e se inicia a taxação de produtos que são importados. E existe um projeto no Senado Federal que está concorrendo, que está tramitando para o fim da Lei Candir, né? Mas também é só com pressão popular, organização do povo, que a gente vai conseguir que os nossos projetos sejam colocados na sociedade brasileira e que os bens naturais do minério, da água, do petróleo, seja utilizado mais a favor do conjunto do povo brasileiro, né? Só faz sentido se for assim. Vocês não falaram as divulgações da espionagem que fizeram aqui. Bom, eu pediria, então, que a gente compreendesse, porque a gente também tem um limite aqui de tempo, e agradecemos muitíssimo o interesse e a participação de todos aqui nesta nossa conversa de Justiça e Paz, especialmente dos nossos convidados, o Jarbas Vieira e o Nelson Santos. Eu tenho certeza que todos nós saímos daqui preocupados, certamente, né? Mas com a certeza de que a busca de informação é fundamental para que a gente possa ter uma posição consciente diante dos desafios que estão colocados hoje para a sociedade brasileira. Especialmente, volto a enfatizar isso, nesse momento histórico que nós estamos prestes a passar por um processo eleitoral dos mais importantes, né, na nossa história. E, a propósito disso, né, na última conversa de Justiça e Paz, nós falamos aqui sobre as eleições, sobre aspectos jurídicos, e hoje nós temos ali na mesa, ali, fora do auditório, 2 cartilhas produzidas pelo DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, uma sobre sistema político e suas instituições, e outra sobre as eleições gerais de 2018, orientações a candidatos e eleitores, né? Então, o DIAP produziu essas cartilhas, nos forneceu uma quantidade para que a gente pudesse não distribuir gratuitamente. Ela custa R$ 5,00, é um valor praticamente simbólico, cada uma delas, e quem quiser adquirir está disponível ali lá na mesa, né? E lembrando que nossa programação em relação às eleições inclui também alguns encontros em paróquias aqui da Arquidiocese, conforme vocês podem ver ali no quadro, né? Logo agora, no dia 18 de agosto, sábado, de 14h30 às 17h30, na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Taguatinga Centro, nós teremos o nosso conferencista, Guilherme Delgado, que vai coordenar o trabalho de reflexão sobre esse momento político e sobre as eleições desse ano. Depois teremos outra no dia 25 de agosto, na paróquia do Verbo Divino, na L2 Norte, 609, né? Depois, no dia 1º de setembro, na paróquia Nossa Senhora da Assunção, em Ceilândia. E ainda mais 2 encontros, não é isso? Na paróquia São Pedro de Alcântara, no dia 15 de setembro, do Lago Sul, e na paróquia Santa Rita de Cássia, em Planaltina, no dia
16 de setembro. Estão todos convidados, especialmente os paroquianos dessas paróquias, né, para uma tarde de reflexão sobre o momento político, os desafios que o país enfrenta, né, se vê diante deles, e informações também sobre o processo e o sistema político brasileiro, né, o processo eleitoral propriamente dito, né. E também faço aqui uma observação em relação à nossa próxima conversa do mês de setembro. E nós estamos em contato com a doutora Maria Lúcia Fatorelli, para que ela venha aqui falar conosco sobre a auditoria da dívida pública, né? Não é hora de fazer uma auditoria dessa dívida pública, isso também não interessa para o futuro do país, né? Uma reflexão que eu acho que também deve estar presente no momento eleitoral. Afinal, há muitas questões que são colocadas em torno do que se paga de serviço dessa dívida pública há tanto tempo e que, aparentemente, é inesgotável, né? Sem que a população brasileira possa, ela própria, também refletir sobre as condições em que isso vem sendo feito e pode ou não continuar nessas bases, a depender do processo político. Nós estamos aí desafiados a participar dele com muita consciência, com muita responsabilidade. Bom, então, eu, mais uma vez, agradeço a todos a presença, a todas aqui, a presença e a participação, e peço aqui uma salva de palmas para os nossos expositores. Uma boa noite a todos e a todas. Quer dizer que tu anda... Tu foi aquela... Parabéns aí. Muito bom. Vai circular, tá? Vocês autorizam, obviamente. Não, sim, claro, claro. Eu já recebi mensagem do companheiro. Então, vocês também compartilham. Podem também curtir a página da gente aí na comissão e divulgar os vídeos e tal. Tinha mais alguma coisa?